Olá, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, antevéspera da Sexta-feira da Paixão e muito próximo do domingo de Páscoa. E eu quero repartir uma palavra sobre a Páscoa com vocês. Eu ia falar hoje sobre Isaías 53, né? O texto que fala do servo sofredor, que fala na realidade de Jesus Cristo, o Messias. Mas quando eu parei, eu já tinha escrito essa mensagem, né? Mas quando eu parei para olhar ela hoje, eu verifiquei que eu já falei toda ela na mensagem, tanto domingo de manhã quanto domingo à noite, domingo passado, pregando sobre outros textos, é verdade, mas eu já falei, não é, que Jesus nasceu num lar humilde, que Jesus foi rejeitado pelos judeus, né, foi desprezado, é o que diz lá Isaías 53, não é? Que na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados, que era a nossa maior doença, pelas suas feridas, pelo seu sangue derramado, nós fomos sarados. Eu falei que ele foi um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, porque ele estava cumprindo a vontade do Pai, né, naquele momento ali tão doloroso. Falei também que a morte de Jesus na cruz do Calvário não foi uma morte mas foi uma morte no lugar de. É uma morte substitutiva, e isso tem muita importância, né? Porque Jesus não morreu por todos. Jesus morreu no lugar dos eleitos dele, né? Então, os que hoje são filhos de Deus, né, morreram naquela cruz. Jesus morreu no lugar deles. Éramos nós que estávamos naquela cruz ali. Então, eu parei, caramba, falei, o que eu vou falar então hoje? Né? O que eu vou comentar hoje? Então, eu resolvi falar do Jesus Cristo de hoje. Uma vez que eu já falei, você pode olhar mais uma vez a pregação de domingo de manhã e domingo à noite, está no nosso canal, lá no YouTube, né? Então eu vou falar sobre o Jesus de hoje. O Jesus que morreu, no terceiro dia ele ressurgiu, no domingo, andou 40 dias aqui nessa terra e depois ele foi assunto aos céus. Então nós vamos falar, né, não hoje do servo sofredor, mas vamos falar do rei vencedor, né? O Jesus de hoje, o Jesus depois da Páscoa, o Jesus Todo-Poderoso. Então eu quero ler com você, né, Apocalipse capítulo 1, para nós falarmos um pouco sobre o Jesus de hoje, né? Porque podemos falar, mas, poxa, de onde o pastor vai tirar o Jesus de hoje? Aqui no Apocalipse. João foi, né, ao céu, à presença de Cristo Jesus, e ele escreveu, né, amando do próprio Jesus, coisas para nós sabermos e entendermos aonde ele está, o que ele está fazendo, o que ele fará, né? Então, Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do teu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Agora nós vamos para o versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, ou seja, no domingo, achei-me no Espírito,
E ouvi por trás de mim, esse Espírito está com letra maiúscula, então achei-me tomado pelo Espírito Santo. E ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia: escreve no livro o que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como de bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aleluia. Esse é o Jesus, né, que está hoje no lugar aonde ele sempre esteve por toda a eternidade. Durante 33 anos e alguns meses ele andou aqui nesta terra, ele se fez homem, mas hoje ele está no lugar onde ele sempre esteve e aonde ele sempre estará, né? Ou seja, o seu lugar de origem, o trono, o céu, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando o momento que há de voltar para julgar os vivos e os mortos. João tem uma revelação de quem é Jesus e não há nenhuma dúvida, né? Eu fechei a Bíblia, mas vou reabri-la, né? Porque não há nenhuma dúvida que João está falando de Jesus Cristo, né? Ele está falando que Jesus está falando que ele esteve. Eita, estou em Atos. Diz aqui que ele esteve morto, mas hoje ele está vivo, né? Para todo sempre. Versículo 18. Só aquele que vive, né? E antes nós lemos, né, que ele diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas, né? Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Aleluia. Então não há nenhuma dúvida que João teve uma revelação, né, uma visão de quem era, aonde está Jesus, né, e de quem era Jesus agora no tempo dele. O que João está falando? Ele está falando que está na ilha de Patmos, né? Diz a lenda, né? Não há nenhuma prova, né, documental, né, que João era o último dos apóstolos vivos e o Império Romano tentava matá-lo. E diz que ele foi jogado num caldeirão com óleo fervente, mas nenhum dano ele aconteceu com ele. Então ele foi enviado para a ilha de Patmos, né? E lá ele ficou como preso. Então, de lá, ele escreve essa carta para a igreja que está sendo perseguida, né?
Então, esse encontro é muito importante e essa revelação é fundamental para aquela igreja, assim como é fundamental para nós nos dias de hoje, né? Porque nós lemos nos evangelhos, né, aquele Jesus, que é Isaías 53, aquele Jesus sofredor, aquele Jesus que foi pendurado no madeiro, aquele Jesus que foi morto, que foi sepultado, né? Terceiro dia ele ressurgiu, mas toda aquela visão grotesca do sepultamento, né? Então agora João está revelando para a igreja quem é o verdadeiro Jesus. E revelando para você, revelando para mim quem é o verdadeiro Jesus, né? Ele não é mais aquele homem de dores. Ele não é mais aquele sofredor. Ele não é mais aquele desprezado. Ele agora voltou a ser quem ele era, o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então agora, né, Jesus, quando voltar, ele não vai voltar para sofrer mais, né? Ele vai voltar como um juiz. E essa é a primeira característica que João fala aqui, que quando ele olha, são símbolos esse momento, né? Metáforas, né? Para mostrar, não é? Quem é o Rei da Glória hoje, quem é Jesus Cristo hoje. E ele fala que a pessoa que falava com ele tinha cabelos brancos como a neve, né? E a gente, até por filmes antigos, né, e tudo mais, né, a gente vê que o juízo naquela época, e hoje em dia em alguns lugares ainda é assim, como na Inglaterra, por exemplo, né, o juiz botava aquela peruca branca, né, é, como um símbolo de sabedoria, porque sempre as pessoas mais idosas tinham o significado que eram pessoas de sabedoria, não é? Para julgar todas as coisas. Então, esse Cristo hoje, né, é aquele Deus que tem toda a sabedoria, é aquele juiz que voltará para julgar todas as coisas. E hoje continua julgando todas as coisas. Eu não vou falar sobre o livro do Apocalipse hoje, mas no livro do Apocalipse você vê vários juízos parciais que Deus enviou e continua enviando à Terra. É o justo juiz julgando a maldade do ser humano, julgando a malignidade do ser humano, né? Então ele continua falando que os olhos dele, né, eram olhos como chamas de fogo. Ou seja, irmãos, nada fica oculto ao Cristo da glória. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele vê todas as coisas. Às vezes, no nosso sofrimento, né, podemos deixar de escapar da nossa boca, mas será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Ele está vendo. Ele está vendo. Será que Deus não está vendo a maldade que estão fazendo comigo? Está vendo, ele está vendo. E um dia ele vai retribuir isso tudo. Então nada fica oculto a esse Jesus que tem olhos como chamas de fogo, que penetram todas as coisas. Um dia, irmãos, aquilo que as pessoas fazem escondidas no dia do juízo final será revelado para todos, né? Será revelado para todos. Ele fala mais de uma característica. Fala que os pés desse ser, desse Jesus que falava com ele, eram como bronze ardente. É um bronze que passou na fornalha, pés de bronze como ardente, que esmaga, que já esmagou o diabo, que diz no Apocalipse que ele vai esmagar a serpente, né? É aquele Deus todo-poderoso que esmaga todos os inimigos dele com o seu poder, com a sua glória. Aleluia. Você está começando a perceber a diferença, né? Daquele que Jesus que a gente olha na cruz, né? Com aquela cara de sofredor, né? Realmente ele sofreu, né? Mas ele sofreu porque quis sofrer, né? Porque ele tinha que sofrer. Mas com aquela cara de sofrida, né? Todo ensanguentado.
Esse não é o Cristo que vive hoje. Esse não é o Cristo que sempre viveu, né? Sempre viveu. Então comece a mudar a sua forma de ver quem é Jesus Cristo. Continuando, a sua voz é como a voz de muitas águas, ou seja, a voz de uma catarata. Sempre que eu prego esse texto, né, eu me lembro, né, que eu já fui lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu, e quando as cataratas estão cheias, né, eu já fui em período de cheia, em período que não havia muita cheia, né? Minha irmã mora lá perto. Então, irmãos, no tempo da cheia, você escuta, você desce do ônibus a mais ou menos 1 quilômetro das cataratas, né? da principal, ali, né? A principal do lado brasileiro, né? E você, quando desce do ônibus, você já escuta aquele barulho. Oh, né? E quando você chega mais perto, né? É um barulho ensurdecedor. Modificando um pouco o barulho ensurdecedor, é um barulho majestoso. Minha mãe uma vez falou, né? Inclusive ela está lá, né? Ela falou assim, né? É majestoso esse barulho. E é verdade. Não há só aquela pessoa que está com o coração realmente de pedra a olhar para aquilo ali e não ver a glória de Deus naquilo ali. Então é essa voz que é a voz do Todo-Poderoso de Jesus Cristo hoje. Uma voz magnânima, uma voz majestosa, uma voz poderosa, que quando ele fala, todo joelho treme. Um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas fala mais. A sua face, o seu rosto, é como o sol, cheio de brilha de glória. Não, aleluia, não podia ser diferente, né, irmãos? Não podia ser diferente. O rosto de Jesus é glorioso. É como o sol. É como o sol. Quando a gente olha, quando o sol está brilhando ali ao meio-dia, olhar para o sol, a gente fica, né? Nossa, bota a mão assim, não é isso? Né? É difícil olhar para o sol, né? A gente, brincadeira de criança, brincadeira errada, né? Mas quando era criança, a pessoa falava assim: vamos ficar olhando para o sol assim, sem piscar um momento. Aí você ficava olhando aquele para o sol, aí quando você fechava o olho, você via aquela escuridão, né? Porque é algo, né? Muito forte. Tanto é que João cai prostrado diante desse Cristo glorificado, desse Cristo que ele não conhecia. Interessante, né, irmãos? A diferença, né? No Cristo que andou aqui na terra, João deitava a cabeça dele no colo, no ombro de Jesus, né, no peito de Jesus. Era o mais jovem de todos, João. Alguns acreditam que João devia ter uns 16 anos, alguma coisa assim, 15, 16 anos. Então, agora esse mesmo João, agora quando vê esse Cristo, diz a palavra de Deus, que ele cai, quando ele viu, caía aos seus pés como morto, versículo 17. Até que Jesus coloca a mão direita sobre ele e diz: não tenha medo, sou eu mesmo, João, o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, eu estava morto, mas agora eu estou vivo, João. Sou eu mesmo, meu filho. Sou eu aquele que você reclinava a cabeça. Mas hoje não. Hoje é o Rei da Glória. Hoje é o Deus Todo-Poderoso, né? Que olhar para ele tem que ser assim, irmãos. Dada a glória refulgente dele. Aleluia. Tem mais, irmãos.
A boca de Jesus, né? Da boca de Jesus sai uma espada afiada de 2 gumes. Ou seja, ela é afiada para cima, ela é afiada para baixo, ela corta para cima, ela corta para baixo. Que espada é essa? Apocalipse depois mais na frente vai falar que é o Espírito Santo, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus que corta junta as medulas, né? Nos traz, né, a palavra verdadeira, nos traz a direção, corta o mal. Aleluia. Amém, irmãos. Diante desse Jesus, todos vão se prostrar. Diante desse Jesus, os reis da terra, como aquele hino antigo, né? Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Aleluia. Todos se dobrarão, irmãos, diante desse Deus Todo-Poderoso. O servo sofredor, o Jesus homem, cuspiram nele, deram socos nele, né? Escarneceram dele, crucificaram ele. Mas esse aqui, que é o que vive, é o que reina, é o que sempre reinou, é o que voltará. Esse, irmãos, esse ninguém toca. Ninguém toca. Não existe diabo para esse, não existe demônios para esse, irmãos. Esse todos têm que se curvar. Esse todos têm que confessar que ele é o Senhor, irmãos. E finalizando, ele fala aqui sobre isso aqui é importante só para nós finalizar essa pequena palavra. O mistério das 7 estrelas que você vê na minha mão direita, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores. Jesus tem os pastores na mão direita dele. Respeita os pastores. Respeita os pastores, porque eles são servos ungidos por Deus, meu irmão. Respeita os pastores. E, em segundo lugar, os 7 candelabros, onde diz que esse Jesus está caminhando, são as 7 igrejas. Jesus está caminhando no meio da sua igreja. A igreja é santa. Os pastores são santos. A igreja é santa. O povo de Deus é santo. Aleluia, irmãos. Um dia todos verão esse Jesus. Um dia todos verão. Uns o verão para reinarem com ele pelos séculos dos séculos. Esses são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Se você já foi lavado no sangue de Jesus, se você é fiel à sua palavra, você vai viver eternamente na presença desse Deus Todo-Poderoso, glorioso, majestoso. Agora, uns o verão para receber o justo juízo de não ter aceito ele como seu Senhor e Salvador. E esses, infelizmente, serão lançados no Tártaro, no abismo, no Hades, e sofrerão eternamente. É Páscoa, irmãos. É Páscoa. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso. Faça isso. Tenha um encontro com esse Rei da Glória. Tenha um encontro real com esse Cristo que é maravilhoso. É maravilhoso. Eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não aceitou Jesus, que não há nada maior. E falando até de uma outra música, não há nada melhor. Não há nada mais profundo de que ser uma pessoa que está na presença de Jesus Cristo. Ele supre todas as nossas necessidades, irmãos. Amém? Domingo nós estaremos na igreja numa encenação sobre a Páscoa, às 10 da manhã,
às 18h30, na Rua Honório 651, com a celebração também da Ceia do Senhor. Não haverá pregação nesse domingo, apenas a encenação, que com certeza vai abençoar aqueles que forem lá. Se você puder ir, faça um esforço para ir. Vai dar tempo de você almoçar com a sua família, né? E eu quero desejar a todos, do fundo do meu coração, em primeiro lugar, é claro, para as minhas ovelhas, as ovelhas que o Senhor colocou para eu cuidar. Na realidade, eu me equivoquei, né? Nas ovelhas de Jesus, que Ele colocou os meus cuidados. Então, eu quero desejar a todos vocês, ovelhas e carneiros, né? Quero desejar a todos vocês uma sexta-feira da paixão abençoada, um domingo de Páscoa cheio da glória de Deus. E para você que não é da nossa igreja, também eu desejo o mesmo. E o meu desejo é maior ainda, que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Fiquem na graça de Deus, queridos. Feliz Páscoa para todos, né? Que o pão vivo que desceu do céu seja o seu alimento e não chocolate. Jesus abençoe. Tchau, tchau.